A Deus, glórias sejam dadas a Deus. Então vamos falar do tema, a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então hoje, às 7h30 da noite, no Ministério Restituição, nós teremos um culto a Deus, de adoração, de louvores, de palavras, de prazer em congregar, né? Tudo isso está ligado a um amor que nós temos pela obra de Deus, primeiro por Deus, depois pela obra de Deus, depois pelas ovelhas de Deus. Então hoje, 7h30, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Sedaia. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e Anchieta. Se você vier soltar de trem em Olinda, você anda 5 minutos para quem vai para Anchieta, chegou. Se você solta na estação de Anchieta, você anda para quem vai para Olinda, 5 minutos, chegou. Terças e quintas, 7h30 da noite, domingo, 9 da manhã e 18h30. Então são os nossos encontros e todo primeiro sábado de cada mês nós temos ali um culto que nós chamamos da família. Então, você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família hoje, tem aquele momento de adoração, de louvores, de oração, de palavras, de intercessões, de semearmos na obra de Deus, contribuirmos com amor, né? Contribuirmos com amor. Porque a contribuição do Novo Testamento, ela não é uma contribuição com medo, é uma contribuição que é dada com amor. A contribuição que hoje é segundo o coração. Paulo fala, propôs segundo o coração, tá bom? Então vamos falar um assunto aqui que é muito precioso, muito precioso. Então vamos lá. Vamos lá abençoar, deixa eu aqui conferir a nossa Rádio Conexão Gospel no ar, beleza? Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia, você tem uma Bíblia, Palavra de Deus, esse livro aqui abençoado. Então abra aí, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 4, 5, 6 e 7. Nós temos aí algo que é grande, é muito importante para uma mudança de comportamento no que tange ao semear na evangelização, no reino de Deus, na obra de Deus. Escute, amado, escute, por favor, atente para isto, que o Espírito do Senhor te ilumine a mente, te dê um entendimento para que você possa segurar firme esta palavra e não deixar ela escapar da tua mente. Eu oro em nome de Jesus, que toda altivez e fortalezas que se levantarem contra esta verdade, porque sempre se levantam, mas se levantam para cair, porque o que se levanta contra a verdade não prevalecerá. Oramos em nome de Jesus e a igreja de Deus, os eleitos de Deus que amam a Jesus Cristo, digam todos amém e amém, amém, amém. Vamos lá, Gálatas 2, 4, diz assim: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Guarde essa palavra, liberdade, para espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Liberdade que temos em Cristo. Liberdade que temos em Cristo. E nos reduzir-nos à escravidão, aos quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade, o tema é, a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quanto àqueles que pareciam
Repetindo, enquanto aqueles que pareciam ser de maior influência, você pode pensar em alguém que parecia, antes de Paulo, que parecia ser de maior influência? Pensa aí, Moisés, né? Moisés era o que Moisés escreveu, influenciou, né? Paulo está dizendo, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, Paulo disse, não me interessa. O problema é que as pessoas ficam interessadas em coisas erradas, né? Paulo falou, não me interessa, não me interessa. Paulo falou, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. E esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Não aprendi nada com eles. Paulo disse nessas palavras, os que pareciam ter influência, que influenciou gerações e gerações, não me acrescentou nada. Cristo Jesus é tua palavra. Eu quero ligar essa palavra de Gálatas, primeiro a uma forma que no ano de 2006, quando eu comecei o Ministério Restituição, o Espírito de Deus começou, porque por mim eu não estaria, né? Pela minha vontade humana, eu não estaria mesmo. Mas é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, aprove a Deus fazer essa obra divina na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui, lendo a palavra para vocês, não revelando, não interpretando, mas só lendo a palavra. Então vamos aqui, ó. Gálatas 2:4. E isto digo por causa dos falsos irmãos. Paulo chama falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo. O que Paulo está falando? Que a igreja recebeu uma liberdade em Cristo. Você quer ver uma liberdade que nós recebemos em Cristo? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 2 de Coríntios, uma liberdade que nós temos em Cristo. Liberdade que nós temos em Cristo. Vamos lá. 2 de Coríntios 9. Paulo falou em Gálatas 2:4. Paulo falou, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Aí você vai para 2 de Coríntios 9, qual é a liberdade que nós temos em Cristo? Versículo 6 em diante. Preste atenção, irmãos, preste atenção. Paulo falou que eles queriam reduzir a igreja, escravizar a igreja, porque a igreja tinha uma liberdade, ou seja, fazia por livre e espontânea vontade. Então vamos lá. 2 Coríntios 9:6. Isto afirma aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Olha a liberdade que Paulo está, uma das liberdades que Paulo estava apontando. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Só pode fazer isso, só pode fazer o que propôs no coração, na tua mente, quem tem uma liberdade em Cristo. Porque quem não tem uma liberdade em Cristo, ou seja, quem está escravizado ao sistema mosaico de Moisés, não pode fazer. Eles têm que fazer segundo Moisés. Tem que fazer segundo a lei, segundo os padrões da lei. Então Paulo está dizendo, olha,
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isto se chama liberdade em Cristo. Cristo nos permite, até na hora de semearmos o que quisermos. Mas saiba, o que você semeia é o que você colhe. O que você dá é o que você recebe. Então, isso se chama liberdade, isso se chama a verdade do Evangelho, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O que faz o sistema hoje capitalista dentro da igreja? Aqueles que só visam dinheiro em cima das ovelhinhas, que também algumas delas são interesseiras pra caramba, sabe? Só vão para as congregações em busca de algo, não vão em busca de conhecimento, não vão em busca da sabedoria. A rainha de Sabá, ela viajou dias e dias e dias e dias atrás da sabedoria de Salomão. Ela viajou dias e dias com aquela caravana dela atrás da sabedoria. As pessoas vão a alguns lugares, não é atrás de sabedoria, porque a maioria dos lugares não tem sabedoria nenhuma. Vão atrás de fazer uma breganha com Deus, de fazer uma negociação com Deus, de fazer um negócio com Deus, de tentar manipular Deus, sabe? Não, eu vou dar o dízimo do Pai, o dízimo do Filho, o dízimo do Espírito Santo. Não é isso que se faz aí fora, mano? Primeiro que dízimo ou dizimar não é mais uma lei para nós nos dias de hoje. Por isso que Paulo falou, olha, estão tentando reduzir-nos à escravidão. Gálatas capítulo 2, versículo 4. E ele diz no versículo 5, Gálatas 2, 5, as quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, o que eu faço aqui? Eu fico firme na verdade do Evangelho, para que a verdade do Evangelho permaneça entre, pelo menos, o Ministério da Restituição, as famílias que me ouvem pelas rádios, pelo CD, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Pelo menos essas famílias, a verdade do Evangelho fique entre elas. Porque a verdade do Evangelho foi substituída. Por isso que Paulo falou, Gálatas 2, 6, ele diz, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, viu? Quem era aqueles que pareciam, que mais influenciou? Quem foi o homem que mais influenciou a terra? Moisés. Moisés. Se olharmos na Bíblia, você vai ver que ela é dividida em duas partes. Quem não entende, amado, pensa que a Bíblia é uma coisa só. Tudo que está lá atrás e tudo que está aqui na frente é para se misturar tudo e praticar tudo. Você sabe o que acontece com essas pessoas que olham o que está lá atrás e as coisas novas que Cristo trouxe através de Paulo, se mistura isto, passa mal. Por isso você vê um monte de crentes perturbados, você vê um monte de crente deprimido, você vê um monte de crente abilolado, você vê porque não consegue discernir, separar o antigo do novo. Dízimo é uma lei que passou, isto irrita algumas lideranças que batem forte, dizendo que é heresia o que eu ensino. Quando eu ensino que o dízimo é uma lei que passou, o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Hebreus capítulo 8, olha aqui, Hebreus 8, 13, ele diz assim, quando ele diz nova, ou seja, Novo Testamento, Nova Aliança, torna antiquada a primeira. Quando ele fala que apareceu uma nova, quer dizer que a antiga
perdeu o valor. Vou ler. Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então Paulo disse, há 2000 anos atrás, que essa lei iria desaparecer. Ela iria desaparecer. Uma lei na Bíblia chamada Lei de Moisés, que foi dada aos israelitas. A lei de Moisés foi dada não ao povo gentios. Você quer ver aqui, irmãos? Mateus, primeiro livro histórico. Antes de Mateus vem o livro de Malaquias. Se você pegar Malaquias, capítulo 1 e versículo 1, Malaquias 1:1, olha o que diz. Presta atenção para você não ser enganado. Depois você não vai dizer que ninguém te ensinou a verdade, ninguém te falou a verdade. Ninguém leu, eu não estou ensinando, perdão. Eu estou lendo. Não tem nenhum mistério aqui. Mesmo aqui nessa palavra do profeta Malaquias, não tem nenhum mistério. Olha o que ele diz aqui, Malaquias 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. A sentença foi pronunciada pelo Senhor contra, irmãos. Por favor, povo dessa rádio aí, Conexão Gospel, povo do aplicativo, povo do Facebook, povo do YouTube, povo do WhatsApp, povo do CD, povo que me ouve de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, escute, só ouça, sem nenhuma, não precisa pegar uma arma para atirar em mim, só escute, por favor. Eu estou lhe ajudando para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês, porque estão tirando a verdade do Evangelho, estão colocando uma lei que foi instituída para os israelitas, querem enfiar nos gentis. Estão colocando uma lei que foi dada por Deus aos israelitas, estão colocando nos gentis. E eu não posso me calar e permitir que o povo de Deus se torne um povo de manobra de líderes, para satisfazer os seus egos, para suas contas bancárias crescerem cada dia mais. Quem quiser enriquecer essa turma, problema de vocês. Eu não tenho nada com a vida de vocês. O trabalho é de vocês, o dinheiro é de vocês ganham do jeito que vocês querem, do jeito que vocês trabalham. Não me diz respeito. O meu trabalho é fazer com que aquilo que Paulo falou em Gálatas 2, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, o que eu estou fazendo aqui é dizendo, o Evangelho tem que permanecer entre vocês. Porque se vocês deixam um pedaço da lei, uma ordem que foi dada por Deus aos israelitas, olha Malaquias 4. Olha Malaquias 4. 4, versículo 4. Malaquias 4, versículo 4. Olha o que diz. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatuto e juízo. Para quem foi, pastor? Para todo Israel. A minha pergunta é essa. Você que está aí pela Rádio Conexão Gospel, você que está aí pelos aplicativos, você que vai me ouvir pelo CD, me ouvir de madrugada, à noite, à tarde, de qualquer hora, a pergunta é essa. Você é israelita? Você é israelita? A Bíblia diz que nós somos gentios.
O que o apóstolo Paulo, guarde Malaquias, só segure Malaquias, capítulo 4, segure e venha rapidamente em Romanos capítulo 2, rápido, só para você entender. Romanos 2, eu não precisa ir, só você ouça o que eu vou ler. Romanos 2,14, ele diz assim, ó. Quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles da lei para si mesmo. Paulo está dizendo, olha, quanto pois aos gentios que não têm lei, porque a lei foi dada por Deus a Moisés para os israelitas. Oh, meu Deus, tomara que o teu povo compreenda isso, Senhor. Incluindo na lei de Moisés está a lei do sacerdócio levítico. Você sabe que uma das exigências do dízimos era para sustentar os sacerdotes e os levitas. A tribo de Levi, uma das 12 tribos que não tinha, que quando foi dividida as terras, essa tribo, chamada tribo de Levi, não recebeu terra para plantar. Por não ter recebido terra para plantar, não tinha como comer. E se não tinha como comer, iria morrer. Para não morrer, Deus instituiu que cada 11 tribos que ficou com as terras, foi dividida, trabalhassem, plantassem e colhesse a 10ª parte, levava para a tribo de Levi. Isto é tão claro como água cristalina. Agora, eu tenho que ensinar, amado, eu tenho que falar, porque eu tenho que forçar o evangelho a permanecer no meio da igreja. Eu não posso, porque tá todo mundo falando a mesma coisa. E você sabe quando fala sobre isso aqui, tem gente que fica terrivelmente com raiva. Muita raiva. Mas eu não estou criando. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor a Israel. Então, ele anula qualquer... O escritor, o profeta, anula qualquer pensamento de entrar essa sentença para os gentios. Diz que os gentios não tinham lei. Eles não tinham lei. Qual é a lei dos gentios? A lei do amor. A lei do amor. Paulo disse aos Coríntios, 2 de Coríntios, terminamos, tá? Terminamos. 9:7, ele diz, cada um, aí olha a lei do amor. Isso é a lei do amor. Não é a lei a verdade do evangelho tem que permanecer. Então isto tem que ser feito com amor. Se não é feito com amor, não faça. Se você vai semear, se eu não semear, o pastor vai descobrir e tal. Não faça. Para que fazer? Para quê? Prejudicar você à toa, né? Tudo, no Novo Testamento, tudo, vou repetir, no Novo Testamento, tudo que você faz debaixo do Novo Testamento tem que ser por amor. Orar, ler a Bíblia, semear, perdoar, aceitar a vida, tem que ser com amor. Fazer uma visita a alguém, não, tem que ir lá visitar, sabe? Se eu não for lá, depois vão ficar falando, não sei o quê. Não, tem aquelas coisinhas que a nossa carne é nojenta, né? Gosta de inventar. Mas no Novo Testamento, o que permanece é o amor. Para se pegar uma parte do seu dinheiro e botar na obra de Deus, é a lei da liberdade. Eu tenho a liberdade. Minha esposa sempre fala assim, ó, eu gosto dessa fala dela. Ela fala, quando você recebe o teu salário, está você e o teu salário e Deus. Quando você recebe aquela herança, está você, aquela herança e Deus. Aquela aposentadoria,
sabe, aquele dinheiro que você recebeu, aquela venda de uma casa, aquela coisa, tá você, tudo, tá você. Então é a lei do amor que vai prevalecer. Por isso que Paulo falou, a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Então, quando você vai fazer alguma coisa, inclusive se você quer chamar de dinheiro, teu dinheiro na obra de Deus, o maior banco, o melhor investimento, eu sei, porque eu já dei com a cara na parede, levei um prejuízo, pensando que investimento era botar dinheiro em aplicação e render. Você perde. Com Deus, você não perde nunca. Nunca. Ainda mais quando for feito com amor. Não perde nunca. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, que o nosso tema de hoje está aqui, escrito aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 5, a verdade do evangelho permanecesse entre vós. A verdade do evangelho permanecesse entre vós. A verdade do evangelho permanecesse entre vós. Meu Deus, eu oro para que esta verdade nunca saia da minha mente, meu Pai. E aquelas famílias que me ouvem, Senhor, que ouvem a Tua voz, que eu repito aqui a Tua voz. Eu oro em nome de Jesus, para que o Teu povo seja totalmente blindado, para que a verdade do evangelho permanecesse sobre eles e neles para sempre. Amém? Congregue hoje. Está com o coração cheio de amor? Vamos lá. Vamos congregar hoje. Está com o coração cheio de gratidão? Ai, é tão bacana, né? Minha esposa recebeu um chocolate de uma ovelhinha da igreja. Não é o chocolate que eu achei a palavra que ela colocou lindíssima. Ela colocou assim, ó, gratidão para a pastora Maria. Gratidão. Cara, isso aí podia ser até um pedaço de bala. Podia ser um pedaço de bala chupada. Mas estava escrito no papel assim, gratidão. Isto não tem preço que pague quando alguém tem um coração grato por alguém que fez e faz alguma coisa pela outra. A pessoa entende, ó, poxa, ele fez, ele faz, poxa, ele me evangelizou. Mas tem gente aí que está mandando ver na ingratidão. A Bíblia diz que vai receber, né, salário de ingratidão. Se você paga com salário de ingratidão, você recebe o troco como ingratidão. Seja grato a Deus, porque a verdade do evangelho vai sempre estar na sua vida. Se depender de mim, eu vou estar sempre lendo a palavra para vocês, tá bom? Fiquem na paz. Deixa eu ver quem esteve por aqui entre nós. Ana, Cláudio, Beth, Vander, Nara, Marcos, Fátima, Ivete, Glórias, Laura. Glórias a Deus pela vida de vocês todos, tá? Marilda, beijo para vocês. Logo mais, às 7h30 da noite, Ministério Restituição, que é um lugar de amor e lugar de paz, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI, no bairro de Olinda, município de Nilópolis. Eu te aguardo juntamente com a família da fé, tá bom? Você que está aí pela rádio, venha, teremos uma ministração gloriosa, uma palavra gloriosa, teremos louvores, estarei fazendo umas orações em favor da igreja, em favor da nossa terra, para que essa terra produza, né? Para que essa terra produza, não só espinhos, mas que essa terra produza frutos para a glória do Senhor. Fica na paz, tchau, 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 tchau.